Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa rápida apresentação do nosso curso A Prática para Iniciantes Didática de Encantamento. E eu queria começar contando para você uma rápida história que aconteceu comigo em 1993. Nessa época eu ministrava muitas aulas e já na nossa escola nós já tínhamos segmentado duas modalidades de trabalho. A prática para iniciantes, que envolvia a grande maioria dos nossos alunos, e a prática de Swastika. Para passar as turmas de Swastika, o aluno tinha que passar por um curso que levava um ano. Depois, então, ele acessava as poucas práticas de Swastika que nós tínhamos. A grande quantidade de turmas praticavam apenas a aula para iniciantes. E eu tinha um aluno chamado Márcio que fez todo o trâmite, passou para as turmas de Swastika, 2 meses depois me pediu candidamente que voltasse às práticas para iniciantes. E aí eu perguntei, mas Márcio, você fez um esforço tão grande, por quê? Porque é muito parecido, Jojó, não tem diferença. E como a prática de Swastika só tem 2 horários, o outro eu tenho mais opção. Aquilo acordou, acendeu uma luz vermelha na minha cabeça. Eu entendi que, na verdade, a prática para iniciantes nada mais era do que uma prática de Swastika disfarçada. Elas não tinham personalidades distintas. Não havia possibilidade, assim, não acontecia de que um aluno entrasse numa turma de Swastika e era iniciante, percebesse, não, isso aqui é Swastika, isso aqui não é prática para iniciantes, e vice-versa. Não estava muito distinguido o que era um e o que era outro, o que, na verdade, fez com que eu começasse a pensar. Bom, antes da gente avançar para a apresentação do curso, é importante relembrar o objetivo da criação da prática para iniciantes, que foi elaborada pelo professor De Rose antes, já naquele período. Ele foi criado inicialmente para proteger o Swastika daquela espírito de consumo, de busca de benefícios que a maioria vinha procurar o nosso trabalho. Então, quer benefícios? Então começa com a prática para iniciante. Depois, então, a gente filtrava para quem queria a filosofia. Também era um período, e continua sendo, já naquela época, um período de preparação do praticante, um recondicionamento para que depois ele pudesse acessar as aulas mais avançadas, com um período máximo de 3 meses. A nossa proposta inicial era que em 3 meses, nosso iniciante passasse da prática para iniciantes para as turmas de Swastika. A realidade é que, ainda hoje, muitos praticantes iniciantes, como acontecia naquela época, desistiam e saíam da escola antes dos 3 meses. E por que isso acontecia? Eu reputo isso a preparação dos nossos instrutores. Uau! Será então que a nossa preparação é ruim? Não! Nós temos a melhor preparação do mundo. Só para concluir o grau de instrutor assistente são 4 anos no total, embora ele possa começar a trabalhar já no primeiro ano, né? Com acompanhamento, com monitoria. Mas o que acontece é que como nós sabemos que o nosso futuro instrutor passará a vida ensinando muito mais a Swastika do que prática para iniciantes, na preparação o monitor volta-se prioritariamente a preparar esse futuro instrutor, futura instrutora, a ensinar Swastika. E até na avaliação da prova da federação, são 20 minutos para a prova de Swastika e apenas 10 minutos para a prática para iniciantes. Ou seja, o nosso aluno é muito bem preparado para ensinar Swastika. Mas como esse é um período preparatório, a prática para iniciantes, então, na verdade, é uma preparação ligeira, vamos dizer assim. A questão é que, quando esse novo instrutor, essa nova instrutora se formar, ele não e ela não vão ensinar Swastika, vão ensinar prática para iniciantes, mas a força da sua formação foi Swastika. Durma-se agora com barulho deste. Foi daí que me veio a ideia de criar um curso que pudesse preencher essa lacuna
na nossa formação, que era entregar um curso robusto que outorgasse ao nosso aluno uma pós-graduação na sua prática, uma pós-formação na prática para iniciante, de maneira que ela também ficasse tão interessante quanto a prática de Swastika, para que o aluno iniciante não saísse da escola antes de passar para o Swastika, o que é uma realidade em muitas escolas pelo mundo. E quais seriam os objetivos do curso? O que é que o curso objetiva oferecer a você? Primeiro, uma compreensão muito clara do que é essa fase preparatória, no que ela se constitui, quais os elementos importantes a serem descritos em sala de aula, o que é que o instrutor e a instrutora tem que ter em mente ao ensinar as técnicas durante esse período intermediário. Depois, aplicar corretamente as técnicas, diferenciando-as do Swastika. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Você ensinar respiratórios biológicos na prática para iniciantes é muito diferente de você ensinar pranayama na prática de Swastika. Se você ensina da mesma maneira, está faltando alguma coisa. Está faltando essa diferenciação e para cada feixe de técnica da prática para iniciantes, em princípio 5, nós vamos mostrar como se pode trabalhar de uma forma diferenciada no ensino do Swastika. Desenvolver uma indução, uma postura dentro de sala de aula, que tipo de luminosidade, que tipo de linguagem utilizar, que tipo de música utilizar, todo um clima de indutivo que deve se diferenciar do Swastika, compatível com a modalidade prática para iniciantes. E, finalmente, tornar a sua aula uma aula ao mesmo tempo fidelizadora, encantadora e motivadora no sentido do aluno passar para as etapas posteriores. Como é que vai funcionar o curso? Bom, são 4 encontros, em torno de 3 horas cada um, e nesse período nós vamos estudar as 5 partes da aula da prática para iniciantes, vamos compartilhar dicas, vamos compartilhar experiências e colocando você numa situação de aula para sua avaliação, vamos aplicar exercícios práticos e um espaço para esclarecimento de dúvidas. E como normalmente os grupos são bem grandes, não são bem grandes, mas são um número razoável de participantes, há muita troca de ideias. Muitas pessoas trazem as suas experiências, o esclarecimento de dúvida de um é o esclarecimento de dúvida de outros. E isso tudo numa interatividade muito, muito, muito divertida e muito legal. E quais os tipos de resultados que você pode imaginar alcançar e o que quer entregar para você em termos de resultados, o didática e encantamento? Em primeiro lugar, desenvolver uma padronização mínima de coerência e qualidade pedagógica, porque o didática e encantamento é uma revolução didático-pedagógica da prática para iniciantes. Tá? Inclusive, você tem a possibilidade de adquirir um plano de aula de 30 aulas diferenciadas para iniciantes, para você planejar os 3 primeiros ou os 4 primeiros meses de aula da sua escola. Instigar o seu aluno iniciante a passar aos demais graus da escala evolutiva e não ficar estagnado na prática para iniciante, mas mesmo assim deixar a sua prática para iniciantes interessante. Melhor índice de fixação do aluno à escola, ou seja, que ele não desista e antes de passar as turmas de Swastika, que é onde está a mágica do nosso trabalho no que se refere à parte técnica. Melhoria da imagem da escola frente ao aluno, principalmente se você tiver um planejamento pedagógico. Variação de técnicas nas aulas para encantá-lo, principalmente com auxílio da apostila. E possibilitar o aluno mensurar a sua evolução. Nós temos uma proposta de mensurar nessa etapa iniciante a evolução do aluno, que é muito, muito interessante e está incluída no curso. Quais são os bônus que nós oferecemos dependendo do ticket que você adquira? Um mês de alegria do Sadhana comigo, que é uma prática avançada de Swastika que eu ministro há mais de 15 anos. Um e-book que já está incluído independentemente da modalidade de ticket. Um e-book da prática para iniciantes. A gravação fica disponível para você 30 dias depois do curso.
Depois também o áudio de gravação da prática para iniciantes durante um ano. Nós temos uma gravação da prática para iniciantes e você vai poder acessá-la para se inspirar durante um ano. Dependendo do ticket, uma apostila, 30 aulas para iniciantes e um certificado de docente. Bom, eu aguardo a sua inscrição para que você possa realmente transformar a sua prática para iniciantes num verdadeiro mecanismo de catalisação, de fidelização, encantamento, comprometimento do seu aluno com a sua própria evolução e com a escola que você ministra. Então, lhe aguardo. Um forte abraço.